Você sabe por que Jesus foi até Samaria? Não foi por acaso. Ele não estava apenas passando por lá. Ele tinha um propósito eterno naquele encontro. Uma mulher esquecida, rejeitada, quebrada por dentro, seria o motivo de uma das conversas mais profundas registradas nas Escrituras. E talvez essa história seja sobre você também, porque o mesmo Jesus que esperou por ela está esperando por você agora. Fique até o final. Você vai entender por que um simples pedido de água mudou tudo, e talvez mude o seu coração também. Era por volta da hora sexta. O sol queimava alto no céu de Samaria, lançando suas sombras curtas sobre o chão ressecado. O calor do dia expulsava as pessoas das ruas, mas uma mulher seguia o caminho de sempre, calada, desviando olhares que já nem estavam ali. Ela levava seu cântaro. Era tudo o que tinha, um vaso de barro cheio de silêncios e rotina. Ela caminhava até o poço de Jacó, como fazia todos os dias, mas não sabia que este dia não seria como os outros. Jesus também estava ali. Sentado à beira do poço, cansado da viagem, os discípulos haviam ido até a cidade comprar alimentos e ele ficou sozinho. Mas aquela solidão não era acidental. Era o cumprimento de um encontro marcado desde a eternidade. Quando a mulher se aproximou, ele falou: "Dá-me de beber." Ela parou, surpresa. A voz era calma, mas firme. A pergunta simples, mas profunda. Ela reconheceu de imediato. Aquele era um judeu. E judeus não falavam com samaritanos, muito menos com mulheres samaritanas. "Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Ela respondeu com desconfiança. Mas Jesus não seguia convenções. Ele não veio ao mundo para manter as separações, e sim para derrubá-las. E então disse: "Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva." Ela não entendeu. Como ele daria a água, se nem tinha com que tirar? Mas o que Jesus oferecia não era líquido terreno, era vida eterna. Era saciedade da alma. Enquanto ela pensava em água natural, ele falava de algo muito maior. Uma fonte que jorra para a vida, uma sede que não volta mais. Ela queria aquela água, mas ainda não sabia o preço da entrega. Ainda não havia olhado para dentro de si, mas estava prestes a fazê-lo. Naquele instante, algo invisível começou a romper dentro dela. Um convite sagrado havia sido feito, e o que parecia uma conversa trivial estava prestes a se tornar um divisor de águas na eternidade. Ela queria a água. Era tudo o que conseguiu dizer. "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la." A alma clamava por descanso, mas ainda escondia suas feridas. Ela pensava que bastava desejar, mas o Messias conhecia o caminho da cura e ele passava pela verdade. Jesus então disse: "Vai, chama o teu marido e vem cá." Silêncio. O tempo pareceu parar. Os olhos dela se desviaram. A voz saiu hesitante, como quem segura um peso antigo. "Não tenho marido." Era verdade, mas não toda. E Jesus, em sua compaixão, respondeu sem condenar: "Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Disseste a verdade." Ele sabia cada detalhe, cada escolha, cada erro, cada tentativa de preencher um vazio que parecia não ter fim. Ele conhecia sua história, e mesmo assim, continuava ali, falando com ela. Ela ficou atônita. "Senhor, vejo que és profeta." A vergonha queria cobri-la, mas algo na voz dele não deixava espaço para o medo. Era firme, mas não agressiva. Era a verdade, mas dita com amor. Aquelas palavras atravessavam as muralhas que ela havia erguido ao longo dos anos. Pela primeira vez, alguém a via e não a rejeitava. Tentando desviar do desconforto, ela falou sobre adoração, sobre onde seria o lugar certo para buscar a Deus. Os judeus diziam Jerusalém.
os samaritanos, este monte. Mas Jesus não estava interessado em rituais geográficos. Ele respondeu: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorar, não em um lugar, mas com o coração inteiro, com a alma rendida, em espírito, em verdade, sem máscaras, sem disfarces. Ela já não sabia o que pensar. O que era essa água? Quem era esse homem? E por que ao lado dele tudo dentro dela parecia estar sendo exposto e ao mesmo tempo restaurado? Os olhos dela estavam inquietos. O coração, mais ainda, tentava manter o controle, esconder o turbilhão que se formava por dentro. Mas algo nela já havia sido quebrado. Ou melhor, aberto. Como uma porta trancada há muito tempo, agora entreaberta pela luz. Ela disse: eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Era sua última defesa, uma esperança distante, projetada para o futuro. Como se dissesse: um dia, talvez, eu entenda. Mas Jesus olhou em seus olhos e respondeu: eu o sou, eu que falo contigo. Foi como um trovão que não faz barulho, um terremoto no íntimo da alma. O Messias não era mais uma promessa distante. Ele estava ali, diante dela, o ungido, aquele que conhece o coração e ainda assim oferece perdão. Não viera com espada ou coroas, mas com palavras que rasgam a alma e curam com o mesmo sopro. A mulher estremeceu. Toda a vergonha que carregava, todos os pecados que tentara esconder, todas as máscaras que havia construído, nada resistia diante da verdade encarnada. E ao mesmo tempo não havia acusação, nenhum dedo apontado, apenas uma revelação: o Cristo está aqui. O peso que ela carregava começou a se desprender, não por um milagre de espetáculo, mas por uma presença que transforma. Ele sabia tudo sobre ela e ainda assim a amou. Ele não veio por acaso, ele veio por ela. A revelação mudou tudo, não só a percepção que ela tinha dele, mas a visão que tinha de si mesma. Não era mais a mulher rejeitada, não era apenas a samaritana de má reputação. Agora era alguém vista, tocada, redimida pelo próprio Messias. A cena parecia simples: dois à beira de um poço, mas o céu e a terra se encontraram ali. A redenção foi anunciada em voz baixa, e uma alma antes perdida agora começava a entender. Há esperança mesmo para os esquecidos, há perdão mesmo para os quebrados. Os discípulos retornaram. Encontraram Jesus à beira do poço, conversando com uma mulher samaritana. Estranharam, mas não ousaram perguntar. Havia um silêncio no ar, como se algo profundo tivesse acabado de acontecer ali, algo que ultrapassava o entendimento humano. Mas ela já não era a mesma. A mulher se levantou apressada. Olhou para o mestre uma última vez. Os olhos dele não continham condenação, apenas verdade e graça. E então, sem pensar, deixou o seu cântaro ali. O cântaro, símbolo da sua antiga busca, da sede que nunca era saciada, da rotina vazia, das tentativas de preencher o que só Deus pode completar. Ela veio buscar água, mas encontrou a fonte. O cântaro ficou, porque o que ela havia recebido, nenhum recipiente podia conter. Correu para a cidade. As palavras saltavam da sua boca, desordenadas, fervorosas, carregadas de um novo fogo. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? O povo parou para ouvir. Aquela mulher, a mesma que evitava olhares, que caminhava no horário mais quente para não encontrar ninguém, agora falava em voz alta, testemunhava sem medo, não mais escondida, agora em missão. Ela não trazia teologia refinada, não tinha uma explicação completa, só tinha um encontro. Isso bastava, porque quando alguém realmente encontra o Messias, não consegue mais se calar.
O cântaro esquecido se tornou símbolo de um novo nascimento. Ela não precisava mais voltar ao poço por algo que só satisfazia por um tempo. A sede da alma fora saciada, o vazio preenchido, a vergonha lavada. E o que antes era motivo de dor, agora era o testemunho da graça. Ali estava ela, a mulher desprezada, se tornando mensageira. A samaritana esquecida, agora lembrada pelo céu, não por mérito, mas por misericórdia. Enquanto a mulher sumia entre as vielas de Sicar, carregando consigo uma nova identidade, os discípulos ainda tentavam compreender o momento. Tinham ido buscar comida, tinham voltado com provisões, mas havia algo no rosto de Jesus, algo que dizia: a fome dele era outra. Ofereceram a ele de comer, mas o mestre respondeu com uma firmeza tranquila: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Olharam uns para os outros confusos. Teria alguém lhe trazido algo? Mas Jesus com paciência explicou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era isso. O que o sustentava não era o pão da terra, mas a missão do céu. Para Jesus, ver uma alma se levantar da ruína e caminhar em direção à luz era mais nutritivo do que qualquer refeição. Fazer a vontade do Pai era o que o fortalecia. E naquele dia, naquele poço, a vontade de Deus havia sido feita. Ele não estava apenas descansando. Estava cumprindo o propósito. A samaritana não foi um acaso, foi designada. Ele sabia da sede dela, sabia da solidão, da vergonha, do cansaço, e foi até ali, porque o céu não despreza quem o mundo já condenou. A mulher deixara o cântaro, mas carregava uma semente, e Jesus sabia, aquela semente geraria frutos, e frutos que o Pai colheria com alegria. Ele olhou aos seus discípulos e disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Enquanto os discípulos viam apenas uma cidade comum, Jesus via um campo pronto. Corações preparados, almas famintas, um povo sedento que precisava ouvir. E naquele momento, os olhos do Mestre enxergavam além, porque o pão físico passa, mas a palavra que desce do céu, essa permanece. A mulher chegou à cidade como quem retorna de um encontro com o Eterno. Seus olhos brilhavam com algo que não era deste mundo. Seu rosto, antes carregado pelo peso dos anos e da vergonha, agora reluzia liberdade. Ela chamava, gritava, anunciava: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? As pessoas se entreolhavam, incrédulas. Aquela mulher, aquela que evitava todos, agora falava de Deus, de revelação, de Messias. Mas havia verdade no seu olhar. E por mais estranho que parecesse, algo queimava em suas palavras. Não era apenas emoção, era transformação. Era algo que não se podia negar. E um a um, os homens e mulheres de Sicar começaram a segui-la. Deixaram seus afazeres, interromperam as rotinas. Aquela cidade, até então indiferente, se movia como se tivesse ouvido um chamado invisível. Não era só a mulher que falava, era o próprio Espírito que impulsionava corações. Eles foram até o poço, foram ver o homem. Jesus permaneceu ali, não se apressou. Não foi ele quem correu à cidade, foi a mulher, porque é assim que o reino se espalha, de coração em coração, de testemunho em testemunho. Uma chama acende outra, e quando os samaritanos o encontraram, suplicaram que ficasse. Não por rituais, não por religião, mas por sede. Eles queriam ouvir, queriam entender. Queriam se alimentar da mesma palavra que havia transformado a mulher. E Jesus ficou ali 2 dias. 2 dias em que o céu tocou a terra em uma cidade que os judeus desprezavam.
2 dias em que os que eram considerados inimigos foram abraçados pela graça, e muitos creram por causa das palavras dele. Então disseram à mulher: já não é pelo que disseste que cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O clamor da cidade agora era de fé, uma fé nascida não de argumentos, mas de encontro, não de tradição, mas de revelação. A mulher que um dia foi ignorada, agora tinha sido instrumento para uma colheita eterna. O poço permaneceu ali. Séculos se passaram, impérios caíram, culturas mudaram, mas aquele lugar, simples, escondido, esquecido, jamais foi o mesmo. Porque naquele solo comum aconteceu algo eterno. Não foi apenas uma conversa entre um homem e uma mulher. Foi o céu descendo até a terra. Foi a água viva fluindo em meio à sequidão das almas. Foi o Messias quebrando barreiras que a religião ergueu, reconstruindo pontes que o orgulho desfez. E aquele encontro continua ecoando até hoje. Todos nós temos nossos poços, lugares onde vamos para saciar nossas necessidades. Relacionamentos vazios, conquistas passageiras, distrações que anestesiam, mas nunca preenchem. Talvez você, como aquela mulher, já tenha tentado tantas vezes. Já tenha buscado aceitação, valor, sentido, e tudo o que encontrou foi rejeição e cansaço. Mas o mesmo Jesus que a esperou ali, hoje te espera aqui. Ele conhece tua história, conhece tua dor, conhece os pecados que você esconde, e mesmo assim, ele se aproxima. Não para te acusar, mas para te transformar. Ele oferece a ti a mesma água, a mesma redenção, a mesma vida eterna. Mas é preciso deixar o cântaro, deixar para trás o que te prende, largar a vergonha, os vícios, os ciclos repetidos. É preciso correr até ele, com sede verdadeira, com fome de algo que o mundo não pode dar. O mundo te chama para se realizar. Cristo te chama para se render. E a pergunta ainda ecoa: se tu soubesses quem é o que te pede, se você soubesse, você correria, você se ajoelharia, você pediria: Senhor, dá-me dessa água, porque aquele que crê nele, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O poço ainda fala, a voz ainda chama, a água ainda corre. E o Salvador ainda está esperando. Se essa mensagem falou ao teu coração, compartilha, comenta aqui embaixo. Eu tenho sede dessa água viva. Mostre ao mundo que você não se envergonha do Evangelho. Tem alguém perto de você que precisa ouvir sobre o amor de Jesus. Tem alguém agora mesmo sedento, sem saber onde encontrar a verdade. E a sua simples ação pode ser o início da transformação de uma vida inteira. Não é sobre ganhar seguidores, é sobre levar almas ao Salvador. Então comente, espalhe, ajude essa mensagem a chegar onde precisa chegar, porque o mundo precisa saber que Jesus ainda está junto ao poço, esperando por cada um de nós.